Olá, muito bom dia! Está no ar, aqui na tela da TV Clube, o programa Lugar Certo. E como vocês notaram, hoje o programa está bem diferente. É que nós saímos dos estúdios e estamos aqui, no Centro Histórico de João Pessoa, que desde 2007 foi reconhecido como Patrimônio Nacional do Brasil. E é claro, né, gente, com uma arquitetura belíssima dessas, não tinha como ficar de fora. São cerca de 700 edificações, além de ruas, praças e parques históricos que integram este conjunto. E aqui no Lugar Certo é assim, toda semana preparamos um programa com muito carinho pensando em você. E o programa de hoje, gente, está repleto de novidades. Nós vamos ver dicas valiosas da arquiteta Débora Aguiar. Ela vai ensinar como planejar uma obra. Tem também uma técnica bem legal, onde a designer Érica Carpucci vai nos ensinar a fazer uns carimbos fantásticos para você dar uma cara nova à parede aí da sua casa. No quadro Lugar Certo na web de hoje, as decoradoras Jaqueline e Karina Ritt vão mostrar para você aí de casa como transformar aqueles caixotes de madeira de feira em itens de decoração. Fantástico, né? É isso aí, tudo isso e muito mais você só vê aqui no Lugar Certo e o programa está só começando. E eu já começo o programa de hoje lhe fazendo uma pergunta. Antes de começar uma obra, você se planeja? Pois é, muita gente em casa respondeu que não, eu tenho certeza disso. É que antes de fazer essa matéria, nós conversamos com bastante gente e a maioria não se planeja. Então nós convidamos a arquiteta Débora Aguiar. Ela vai passar todas as dicas de como se planejar antes de entrar em uma obra. Oi, eu sou a Débora Aguiar, arquiteta e designer de interiores. E eu estou aqui para falar um pouquinho da importância de se contratar um profissional para a execução do seu projeto ou da sua obra e o planejamento e o cronograma de obra. Eu digo sempre para os meus clientes que o mais importante é ter uma afinidade com o profissional como pessoa e uma afinidade profunda com o trabalho dele, com coisas que ele já fez e você já viu executadas. Tudo que é relacionado à infraestrutura deve ser visto com antecedência. Elétrica, hidráulica, contrapisos, contramarcos de janelas, batentes, rodapés. Tudo isso são a base do início de uma arquitetura que vai começar a ser vestida, propriamente dita. Outro elemento importante a ser destacado são os pisos, porque você hoje tem N tipos de revestimentos de acordo com a necessidade e o seu investimento. Mas o piso, dependendo da escolha, vai exigir uma determinada altura de contrapiso que precisa ser regularizada, ou seja, você tem diferenças de pisos, você tem que ter pisos nivelados na mesma altura. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado e você precisa estar com isso definido num bom projeto e um bom profissional para poder estar te dando essa orientação. Quando você tem áreas molhadas, a água tem que fluir, tem que ter um escoamento correto para não empoçar e não criar alguma área que seja até perigosa, ou para escorregar, ou para danificar o piso, exatamente dito, onde essa água ficou empoçada. Não podemos deixar de falar e de enaltecer os nossos tetos, né? É importantíssimo hoje trabalhar o forro. Trabalhamos muito com forros falsos, muitas vezes trabalhando com forros em gesso ou forros em madeira, porque esses forros permitem você passar tubulações, você disfarçar essas tubulações também, tubulações de elétrica, tubulações de hidráulica. Às vezes você tem um forro de gesso que justamente está disfarçando, onde tem uma prumada de hidráulica, uma caída de esgoto, um ralo do pavimento superior e tudo mais. O forro ajuda a distribuir da melhor forma spots embutidos, iluminações indiretas. Você pode valorizar esse forro também com trabalhos em relevo, molduras, enfim. O forro e o piso são dois elementos que vestem muito uma decoração.
portas, elas servem de elementos de transição, elementos de passagem e também de recepção, né? Então as portas têm que também ser muito bem definidas, muito bem resolvidas. Elas também são elementos de vedação, vedação de som, vedação de frio, de calor, né? Então você também tem que ter uma preocupação com as portas para que a sua casa ou o ambiente de trabalho tenha um conforto adequado para a finalidade do uso. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder passar um pouco da minha experiência e algumas dicas de planejamento, de etapas de execução de um projeto. Eu espero que o seu projeto fique simplesmente maravilhoso e até uma próxima! Dicas bem importantes, né, gente? Tudo isso para que você não estoure o seu orçamento. E não sai daí não, que eu vou para um rápido intervalo e volto já. Lugar certo de volta. E olha, gente, às vezes a gente pensa em mudar um ambiente, mudar a imagem dele, cansa daquela parede, cansa daquela sala, mas logo em seguida desiste. Sabe por quê? Geralmente acha caro e difícil de fazer, mas nós vamos mostrar exatamente o contrário. É que a design Érica Carpuc, ela teve uma ideia maravilhosa em fazer carimbos emborrachados. Gente, o melhor, fica lindo, super fácil de fazer e custa pouco. Roda aí. Nos inspiramos na ousadia da década de 70. Nela, o plástico, o acrílico e os móveis modulares surgem na decoração. A época também foi marcada pela psicodelia, repleta de formas e cores diferentes. Um dos ícones mais marcantes é o papel de parede, cheio de grafismos e estampas. E é com essa referência que criamos uma super ideia para você. O carimbo é o meu xodó, uma ideia barata, super simples e que o efeito final é incrível. Para fazer em casa, você só vai precisar de uma placa de EVA e tinta. O primeiro passo é montar o carimbo conforme o molde. Passe o mínimo de tinta no carimbo para não lambuzar a parede. Para começar, use o canto da parede e o rodapé, eles servirão como guia para o seu desenho. Se você estiver inseguro, faça alguns testes antes de iniciar o processo. O legal da tinta látex é que você consegue limpá-la enquanto estiver molhada. O conceito do carimbo é criar um desenho manchado e com imperfeições. O que vale mesmo é o efeito final. Uma estampa maravilhosa, com cara de papel de parede e infinitas possibilidades. Você mesmo pode criar o seu modelo e aplicar onde quiser. Em algumas horas você se diverte e deixa a sua casa mais colorida e feliz de viver. E aí, gente, eu disse ou não disse que era super fácil de fazer? Então, agora não há mais desculpa para deixar a casa do jeito que tá, hein? E olha, não sai daí, que depois do intervalo eu volto com o quadro Lugar Certo na Web. E tem uma dica maravilhosa para deixar a sua casa ainda mais bonita. Não sai daí que eu volto já. Estamos de volta e agora é hora daquele quadro que é feito por você. Lugar Certo na Web. E quem mandou o link de hoje foi a Regina Maia, do Bairro dos Estados. Nele, a gente aprende como reaproveitar aquele caixote de feira de madeira que a gente tanto conhece. Gente, é super fácil. Vamos conferir.
Oi, eu sou a Jaqueline, essa é a Karina, nós somos sócias no Ateliê Josefina e hoje a gente está aqui para Casa e Jardim para fazer um caixote de madeira desses de feira se transformar numa peça de decoração interessante. Meu nome é Eliana Barreto e profissionalmente eu sou conhecida como Kika. Eu tenho um ateliê que se chama Arte Feita e hoje o meu desafio é transformar um caixote desses que você encontra em feira ou no Ceasa num objeto de decoração super charmoso. Olá, sou Sérgio Cabral, esse é o Fusca. A gente recebeu uma proposta da Casa e Jardim para fazer de caixas de feira que estavam sendo descartadas um produto de design ou um objeto de decoração. O Fusca teve a brilhante ideia de fazer uma casinha de cachorro, daí, como vocês vão ver no vídeo, a casinha do Fusca. A gente escolheu para trabalhar na base esse tecido que tem uma estampa discreta. A gente pegou, colou ele na cartolina. Como é um algodão, pode ser feito com cola branca mesmo, para facilitar. Em cima a gente vai escrever o Love com um molde de papel. E escolhemos um tecido para cada letra. A gente colou em cima de uma entretela adesiva, desenhamos uma letra, recortamos um por um e depois fizemos essa montagem. A gente escolheu a superfície mais lisa do caixote e colou com cola branca. Eu usei basicamente tinta látex, PVA, colorida e chita, que é aquele tecido super barato, qualquer pessoa pode comprar. O primeiro passo foi pintar a parte externa e a parte interna na cor azul turquesa com látex PVA. Aí no segundo passo foi pintar as bordas externas das laterais do revisteiro com a tinta azul carbono. Por último, eu colei a chita com cola branca, aquela para tecido, papel. Esperei secar, cortei todas as rebarbas com estilete, passei uma última demão de cola e deixo o tecido com um aspecto como se tivesse plastificado e um aspecto mais bonito. É isso. O processo que a gente adotou para fazer a casinha de cachorro foi pegar essas caixas, despregar as ripas, né, as laterais, e remontar ela de uma outra forma. A gente fez pouquíssimos cortes, na verdade foram 2 cortes na madeira e o resto foi até reaproveitando os pregos que a gente tirou para montar a casinha ali, né, usando o material bruto mesmo, só que de uma outra forma. Fusca, você quer falar alguma coisa para as câmeras? O Fusca mandou meu saudações a todos da Casa e Jardim, que ele espera a próxima filmagem. Super fácil, hein, gente? Confesso que gostei e vou tentar fazer um desse lá para casa. E você sabe, esse quadro é feito por você. E para mandar a sua sugestão, basta mandar um e-mail para o tvclube@tvclubepb.com.br. E eu vou ficando por aqui me despedindo de você, mas temos um encontro marcado até o próximo sábado. Até lá!